Amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, o Espírito Santo tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração, amém? Para poder receber da palavra de Deus. Faça assim agora, coloque a mão sobre a sua cabeça. Fala assim, Espírito Santo, eu repreendo agora toda voz ao contrário, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, toda ansiedade caia por terra agora, todo tormento caia por terra agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. A gente vai ler bastante. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Acompanhe comigo no telão, qualquer coisa, para ficar mais fácil aí. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as tuas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Repete comigo, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Vamos fazer junto? Fala assim, ó. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas tuas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que é o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vou repetir. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea verdade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu porque ouvi-lo. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça pela tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, fala com cada um de nós aqui. Nós repreendemos toda distração, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra. Ó Pai, nós declaramos que toda a autoridade dessa palavra, desse ambiente, está nas tuas mãos. Cuida de nós, Senhor, ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou pedir para o pessoal não ficar circulando e andando, vocês controlarem as crianças, porque é uma palavra de ensino, tá? E pode dispersar as pessoas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem foi essa palavra. O interessante é que no capítulo 9, nós estamos lendo o capítulo 10, mas no capítulo 9, a Bíblia vai falar assim de um homem que era cego de nascença. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai até ele, ele
novamente, né? Ele era cego de nascença. Ele enxerga porque o Senhor Jesus cura ele. E a Bíblia fala assim que aquilo se espalha como se fosse um boato, porque ele era um homem que era cego desde nascença. E a Bíblia fala assim que os fariseus foram investigar a situação, e aí chegaram até ele, e ele fala que foi Jesus que o curou. Irmãos, e o interessante é que eles não estão preocupados em querer, de certa forma, entender mais sobre os céus, entender sobre as profecias. Havia profecias que o Messias viria, mas, de certa forma, eles estão com os seus corações endurecidos. Repete comigo: os corações estavam endurecidos. Irmãos, eles estavam cegos na fé. Isso é um problema para nós que servimos a Deus, porque a religiosidade, ela tem esse poder. Ela tem o poder de fazer você de enxergar as coisas pela fé e endurecer o teu coração. E endurecendo o coração, o inimigo, irmãos, ele vai cada vez mais estar ministrando na vida da pessoa para que a pessoa não venha dar fruto. E o que acontece? Por que a Bíblia fala assim que Jesus é o bom pastor? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E antes dele, eram falsos pastores que estavam ali, e as suas ovelhas não davam ouvido a elas. Ele diz: eu sou o verdadeiro pastor. Porque não havia fruto nesses homens. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, manejavam muito bem a palavra de Deus, mas não havia frutos na vida pessoal delas. Irmãos, para nós que servimos a Deus, são coisas de nós podemos nos atentar. Por quê? Eu acredito que todo mundo passa por fases na sua vida. Tem fases que nós estamos muito bem na fé, e tem fases que às vezes a gente tem que ir forçando, e ali numa guerra, às vezes a gente não está sentindo nada, mas pela fé nós continuamos caminhando, porque nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida, e a gente não pode parar. Mas a Bíblia fala que, de certa maneira, esses homens eram homens cegos espiritualmente. Até o próprio Jesus chama eles de raça de víboras. Irmãos, quando ele refere a víboras, ele está falando filhos de cobra, ou filhos da serpente. Ele está dizendo assim, esses homens religiosos conhecem a palavra de Deus, conhecem os mandamentos, mas são filhos da serpente. O próprio Jesus confrontava elas o tempo inteiro. Por quê? Eram pessoas que tinham a palavra de Deus, mas não tinha frutos. Não havia frutos na sua vida pessoal. O que o Espírito Santo colocou no meu coração no dia de ontem, para poder ministrar hoje, é que nós precisamos vigiar muito, porque nós passamos por tempos difíceis na nossa vida. E se a gente não vigiar e ser constante, irmãos, e não buscarmos nos relacionar cada vez mais com o Espírito Santo, nós começamos a nos esfriar. E o problema de nós nos esfriar é você parar na tua fé. E amanhã, essa fé que produzia frutos, que gerava algo bom, que trazia benefício para o reino, pode chegar a um ponto de afastar as pessoas da presença de Deus. Ou chegar a um ponto de virar uma afronta na vida de algumas pessoas. Irmãos, a Bíblia fala assim, que o diabo ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa. A Bíblia fala assim que ele coloca o joio no meio do trigo. E quando ele coloca o joio no meio do trigo, os dois são muito parecidos. E a Bíblia nos ensina que o próprio Jesus, ele nos conta sobre uma parábola, ele fala assim: espera até chegar o tempo da colheita. Por quê? Não corta agora não. Porque vai chegar um ponto que você vai conhecer a pessoa pelo fruto. E se ela não tem fruto, aí a gente deve cortar e lançar no fogo. O que ele está dizendo, irmão? São pessoas que vêm, elas recebem a palavra de Deus, recebem graças a Deus. Nós temos uma igreja muito bem estruturada, da questão de evangelismo, de visita. São pessoas que nós fazemos 2 encontros tremendos, encontros com Deus, todo ano. Todas as vezes que nós fazemos encontro com Deus aqui na cidade, vem pessoas de fora para poder fazer também, numa média de 100 a 130 pessoas passando pelo encontro com Deus.
Isso são 2 por ano. Então a pessoa passa pelo encontro, ela tem uma experiência com Deus, ela recebe, né, aquele primeiro contato com o amor de Deus. Depois daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com ela, para ela conhecer a palavra de Deus. Dentro desse trajeto, o Senhor está dizendo assim, ó, vai entrar gente de qualquer maneira. Vai entrar gente com a vida toda atrapalhada. Vai entrar pessoas que lá fora eram muito usadas pelo inimigo. Só que ele está dizendo, dentro desse trajeto, porque é um processo, irmãos. Você vai recebendo de Deus, mas vai chegar uma hora que você precisa frutificar. Ele está dizendo, está entrando no estudo, espera. Já faz um tempo que a pessoa está vindo na igreja, espera. Mas chega um momento que o Senhor, Ele vai olhar para a tua vida, e tudo aquilo que você recebeu do céu precisa começar a gerar fruto dentro de você. E quando isso, irmãos, começa a se manifestar, o céu sobre a tua vida, não tem como uma pessoa que recebe dos céus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não frutificar em todas as áreas da vida dela. E é aí que o Senhor Jesus nos alerta. Espera até esse ponto para você saber quem é quem. Eu pergunto para você, como você tem caminhado com a tua vida? Quando você olha para você hoje, o Senhor pode olhar para você e ver frutos através da tua fé? Quando o Senhor olha para você, Ele consegue de alguma maneira chegar até você e falar assim, ó, me apresenta os teus frutos, porque o que você recebeu é algo do céu, irmãos, é algo precioso. Não tem como você dar algo que você ainda não recebeu, mas a partir do momento que você recebe algo dos céus, não tem como você não gerar. E é aí que o Senhor está falando conosco nessa noite. Você tem recebido dos céus? Você tem se alimentado daquilo que vem dos céus? Mas eu te pergunto para você, chegou a hora de você dar fruto? Tudo que você tem feito, de certa maneira, tem frutificado? Essa parábola, ela fala também sobre caráter. Aqui quando ele começa falando sobre a ovelha, e eu vou falar sobre isso, fala também de um pastor. E quando fala sobre o pastor, irmãos, existia o curral, que era onde o pastor colocava as suas ovelhas. Então cada pastor tinha o seu curral. Mas como a ovelha era algo que naquele tempo ela trazia um lucro financeiro muito grande, então era um comércio através daquela ovelha. Então às vezes esse comércio saía de uma cidade para outra, e esses pastores tinham que conduzir essas ovelhas. E aí o que acontecia? Cada pastor saía com o seu tanto de ovelhas ali para poder fazer essa travessia. E a Bíblia fala assim, que também havia um aprisco. O que é aprisco? Mas o aprisco é um curral improvisado, aonde não só entravam as ovelhas de um pastor, mas aonde de repente no meio desse trajeto havia esse aprisco que era alugado para esses pastores. Então as ovelhas, elas se misturavam ali sobre esse lugar. E o que acontecia? Os pastores tinham que descansar. E a Bíblia fala assim que havia alguém que era assalariado para poder cuidar dessas ovelhas. O interessante é que ele vai falando várias coisas aqui. Que haviam ladrões, que como era a ovelha dava muito comércio, haviam ladrões, porque imagine algo maior que essa igreja, muito maior que essa igreja, como se fosse um cercado num lugar distante. Então haviam ladrões que vinham à beira da cerca poder chamar as ovelhas para poder roubá-la. Só que o interessante é que a Bíblia fala assim, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Repete comigo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a Bíblia fala que a ovelha, ela não segue a voz de um estranho. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Você precisa aprender a identificar qual que é a voz que você está seguindo. Você conhece e reconhecer a voz do Espírito Santo quando Ele fala com você? Hoje nós estávamos fazendo caminhada, mas não vou denunciar mais alguns gordinhos aqui. Nós estávamos fazendo caminhada, para nós ficarmos esbeltos. E nós estávamos falando sobre isso, sobre
situações onde o Espírito Santo falou conosco para poder fazer algo para alguém. Aí eu achei interessante que um deles virou e falou assim: a gente sabe porque é uma voz suave, é algo doce que fala dentro de nós, não tem como. Aí o outro falava assim: e quando Deus manda fazer, a gente vai lá, compra alguma coisa, e a gente não vê a hora de poder entregar. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos a voz que nós estamos ouvindo. Mas a Bíblia fala assim que a ovelha, ela não segue a voz do estranho. Sabe por que a ovelha se perde? Porque ela começa a ouvir a voz do estranho. E o diabo, ele está o tempo inteiro, irmãos, trabalhando para te tirar da presença do pastor, daquele que cuida. Quem é o nosso pastor? É Jesus. Jesus, ele cuida de nós. O diabo está trabalhando o tempo inteiro para nos tirar da presença de Jesus. Mas a Bíblia fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então é interessante aqui, que ele também diz que quando os pastores chegam, não tem como uma ovelha ficar, de repente, no rebanho do outro. Por quê? Porque quando o seu pastor chama, é até interessante isso, irmãos. Procura alguns vídeos da internet. Você vai ver que quando ele chama, elas vão saindo do meio, elas podem estar toda misturada. Elas vão saindo do meio e de repente ela começa a ir atrás do seu pastor, sendo conduzido por seus pastores. E aí eles vão saindo e cada pastor vai saindo com as suas ovelhas. Então a ovelha precisa reconhecer a voz do seu pastor. Outra coisa interessante que o texto nos diz, que Jesus é a porta. Repete comigo: Jesus é a porta. E o porteiro é o Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê? É o porteiro que libera a mensagem da cruz para você passar pela porta. Se você está aqui pela primeira vez e foi convidado por alguém, saiba que Jesus usou essa pessoa para fazer você passar pela porta. Então o Espírito Santo conduziu vocês até aqui para passar pela porta. Irmãos, isso é muito profundo. É o Espírito Santo que está falando aqui agora. E Ele não está falando só com vocês, está falando comigo também. Porque primeiro, para falar com a igreja, precisa falar comigo também. Então o Espírito Santo, Ele é o porteiro. E Ele nos conduz a passar para a porta. Mas Ele diz o seguinte: aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Sabe o que ele está ensinando, irmãos? Existe aquele que é assalariado. O assalariado, se vir um lobo, ou de repente um ladrão, algo do tipo, para poder pegar aquela ovelha, arrebatar aquela ovelha, ele não se importa com ela, porque ele não sabe qual que é o preço de uma ovelha. Ele é somente pago para cuidar daquele lugar. Só que muitas vezes, o mercenário aqui, o assalariado, ele não importa com a vida da ovelha, ele se importa consigo mesmo. Irmãos, você que é líder, você que é pastor, toma muito cuidado com isso. Eu prego isso para os pastores que estão em tempo integral. Às vezes a gente senta ali naquela mesa, a gente falou muito sobre isso já. Eu falei, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. E isso, irmãos, olha a oportunidade que Deus nos deu de colocar a gente para poder cuidar de outras pessoas. E eu falo para eles, ó, vocês têm um salário, mas nunca se esqueça que, se for possível, faça tudo pela ovelha. Porque o assalariado, irmãos, ele não pensa, ele só pensa em benefício próprio. Toma cuidado quando você encosta em alguém para poder ter alguma coisa da ovelha, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Vocês estão entendendo a diferença? Eu estava contando na célula segunda-feira que há um tempo atrás Deus presenteou alguns homens, não são da igreja, são de fora, são de outra cidade, que são empresários, e eu comecei de certa forma, fazer parte da vida dessas pessoas. E eu lembro que foi eu que orei por eles para começar a empresa. Hoje a empresa está muito bem. Mas eu lembro de algumas vezes, irmãos, de eu precisar descer para poder falar com algum deles. E eu lembro que pelo meio do caminho, eu descendo para poder falar, o Espírito Santo falou assim para mim, eu descendo de carro orando,
O Espírito Santo falou assim, ó, você vai chegar lá, você vai pregar a palavra de Deus, e ele, para te agradar, ele vai querer te dar um dinheiro. Não pega. Irmãos, eu entendi, é a voz do seu pastor. Você sabe quando Deus está falando com você. E eu desci meio sem que entender, fiquei 2 horas conversando, orientei, orei pela pessoa, tal, passando uma situação complicada. E na hora que deu o meu horário, que eu tinha que voltar, eu falei assim, ó, eu tenho que ir embora. Aí ele virou e foi até a bolsa e ele pegou algumas notas assim, eu vi, e ele foi enrolando para colocar na mão. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não, eu quero te dar uma oferta, você veio aqui. Eu falei, não, você não entendeu. Eu estou em tempo integral, eu sou pago para isso. Eu vim aqui para te servir, para te ajudar. Deus abençoe tua vida. Ele ficou sem entender, eu entrei no carro e vim embora. Esses dias atrás agora, eles vieram até o nosso projeto, para poder nos conhecer o projeto. E eles vieram para conhecer o projeto e eles falaram assim, ó, nós vamos ajudar vocês com o projeto. E eles vão nos ajudar muito bem ali dentro do projeto. Na hora que eles falaram isso, irmãos, que eles vieram para conhecer o projeto, falaram que ia ajudar as crianças, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, se você tivesse pensado só em você, e não tivesse colocado o reino de Deus como prioridade, vocês tinham perdido a bênção agora. Vocês estão entendendo como é que isso é profundo? Não encoste em ninguém. Um homem e uma mulher de Deus precisa ter caráter. Não encoste em ninguém para poder ter nada dela. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo tem que ir para levar algo bom. Tem que ir para alimentar a ovelha, para cuidar da ovelha, para estar presente junto com ela. Na hora que ela precisar, você está ali. Porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Repete comigo, o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu também sou ovelha, viu? Eu estou aqui como pastor, mas eu sou ovelha. Porque o bom pastor é Jesus. É Ele que governa sobre as nossas vidas, amém? Nós somos a ovelha, nós fazemos parte desse reino. E o Senhor, Ele chamou cada um, irmãos, dentro de uma vocação. E eu gosto muito desse texto, abre comigo lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Ele diz assim, ó, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vou repetir, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmão, sabe por que eu gosto desse versículo? Porque ele nos ensina algo. Quem nos dá essa vocação é o Espírito Santo. Então o Senhor, Ele fala assim que chamou uns para apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo, irmão, é aquele que tem a gestão. O nosso pastor Jefferson, é um apóstolo. Ele tem toda uma gestão que está ligada ao dom de sabedoria, que ele consegue gerir, e ele consegue fazer todos trabalhar. Irmãos, eu vou te ser sincero, nós somos assim, ó, nós carregamos uma oportunidade única de ter um pastor como o nosso pastor. Quem está aqui no dia a dia sabe. Ele não atrapalha ninguém a trabalhar. Ele nos dá liberdade para trabalhar com pessoas, para fazer eventos. Ele tem todo o seu jeitinho de ir trabalhando com cada um e as coisas vão funcionando. Olha como que nós somos abençoados com tantos pastores que nós temos. Hoje nós temos, acredito que nós estamos numa média de 25 pastores nesse ministério. Olha quantos núcleos tem espalhados para a cidade. Irmãos, isso é um dom de Deus que Deus colocou na vida dele. Então é um chamado, é uma vocação também. O Senhor chamou ele como um apóstolo. Mas a Bíblia fala assim, que tem uns que o Senhor chamou como profetas. Aí o que é o profeta? Você vai identificar. Profeta é aquele que traz aquela palavra mais certeira.
É aquele, irmão, profeta, ele está sempre do lado de Deus, tá? Deixa eu explicar a diferença. O pastor, ele está sempre intercedendo pelo povo. O profeta é diferente. Você pode ver que Moisés está o tempo inteiro ali, não faz isso não, Senhor, intercedendo pelo povo. O profeta está assim, ó, deixa eu orar para vir fogo do céu e consumir esse povo. O profeta é diferente. Então a mensagem dele é mais dura, só que é mais eficaz, né? E a Bíblia fala assim que para tudo isso ele colocou outros para evangelista. O que é evangelista? Irmão, evangelista tem carisma. Tem pessoas que têm facilidade de trazer as pessoas para Jesus. O evangelista, ele chega a falar oi, de repente já está conversando, tal. Você vai olhar, parece que se conhece faz muitos anos. Mas como é que pode um negócio desse? É um talento natural do evangelista. Daqui a pouco ele está chamando para a igreja, está rindo com a pessoa, você fica olhando para aquilo e fala, o que é isso? É natural do evangelista. O evangelista ele carrega isso com ele traz as pessoas. Então é aquele que está sempre trazendo aquela multidão de pessoas. E o evangelista também, ele manifesta alguns dons aí. Aí vem dons de curar. Você vai ver que as palavras são mais aquelas palavras avivalistas, sabe? De fogo, de poder, de ativação. Então o evangelista é assim. Mas eu quero simplificar aqui só para vocês entenderem. O pastor é diferente, irmãos. O pastor, ele cria um casamento com a igreja. Ele trabalha em favor da igreja. Ele está o tempo inteiro cuidando. Mas o interessante é que ele fala assim, que tudo isso, que se um não ficar enciumado com o outro, se não ficar competindo um com o outro, tentando aparecer mais que o outro, entendendo a sua vocação, entendendo o seu lugar, todos trabalhando para edificar o corpo de Cristo, o reino de Deus será exaltado, irmãos. Quando nós entendemos que a Bíblia fala assim, que é crescer em maturidade, isso começa a dar frutos, começa a aparecer, começa a crescer. Então é natural, mas para chegar até aí, nós precisamos o quê? Alcançar a maturidade. É olharmos e falar assim, a gente tem que trabalhar junto. Eu falo assim que graças a Deus a gente tem diversidades aqui, né? De pastores, a gente olha, pastor Xande, pastor Gustavo, né? Deus usa concurso, pastor Xande, um avivalista, para ganhar. A gente vai olhando e vai vendo. Olha o pastor Fábio para libertação. Um tem uma área, o outro não entende. Um vai complementando o outro. Vocês estão entendendo? E isso tudo, irmãos, é para a edificação do reino. Então nós precisamos começarmos a olhar como Deus olha as coisas, carregarmos o amor de Deus dentro de cada um de nós. Por quê? Quando nós olhamos para isso, tudo que é terreno vai ficando para trás, e cada vez mais nós vamos recebendo aquilo que vem dos céus. Amém? Agora outra coisa, irmãos. Aí você fala assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter caráter. Mas pastor, desde quando eu converti, eu passo uma luta, eu passo uma guerra. A minha mente é bombardeada. Eu sofro muito tentação. Irmãos, quem falou que eu não sofro tentação? Se você sofre tentação, irmãos, você pode ter certeza que o teu companheiro do lado também sente. E sabe quando que é que vai parar isso aí? Só quando Jesus voltar. Ou de repente o Senhor nos recolher dessa terra. Por isso que o próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: orai para que vocês não caiam em tentação. A tentação é para todo mundo. Para uns é numa área, para outros é em outros, mas a tentação é para todos. Irmãos, não quer dizer que você sofre tentação, a tua mente é bombardeada, que você é uma pessoa que não tem caráter. Você pode receber tudo isso, mas se você se posiciona diante do mundo espiritual, se você luta e isso não tem poder sobre a tua vida, o Espírito Santo, ele vai te conduzir e você vai frutificar. Então tentação todo mundo sofre. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha,
mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Vou repetir: vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Irmãos, olha o que ele está ensinando aqui. Ele está falando que a árvore ruim, ela não dá fruto. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: que a árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. Por isso, que de repente, quando Satanás ele consegue entrar num ministério, e ele consegue de alguma maneira danificar aquele ministério, automaticamente a raiz daquela árvore fica doente, e os seus frutos ficam doentes. Automaticamente toda a liderança daquela pessoa começa de alguma maneira também a ficar doente. Então ele está ensinando uma coisa aqui: que não pode uma árvore boa dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar fruto bom. E ele está dizendo o seguinte: toda árvore ruim que não dá para bons frutos é cortada e lançada no fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso pode trazer escândalo. Toma muito cuidado com isso. O próprio Jesus, ele nos ensina muitas coisas a respeito dos escândalos que podem vir através da sua igreja. Ele fala assim, ó: é mais fácil você amarrar uma corda no seu pescoço e se lançar lá no fundo do mar, do que você trazer escândalo dentro de uma igreja. Toma muito cuidado, irmãos. E é aí que o Senhor, Ele quer conserto de cada um de nós. Sabe por quê? Quem confessa tentação não vai confessar pecado. É aí que as pessoas não entendem, irmãos. Você precisa aprender a confessar a tentação. E é para isso nós temos que chegar nessa maturidade. Quem é casado, levanta a mão. Você tem a sua melhor conselheiro, seu melhor conselheiro do teu lado. Confessa as suas tentações para a pessoa que está junto com você. Irmãos, confessa. Eu vou até a minha esposa e eu confesso. É melhor eu confessar a tentação do que eu confessar pecado. Outra coisa, você mulher está passando por tentação, tem que ter maturidade. Peça para o teu marido: coloca a mão na minha cabeça aqui e ora por mim. Precisa ter essa confiança. Mas tem gente, irmãos, que são como crianças imaturas, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa se escandaliza. Você, homem, está sofrendo tentação, pede para tua esposa colocar a mão na tua cabeça e orar pela tua vida, porque a mulher santifica o seu marido, assim como o homem também santifica a sua esposa. Nós precisamos aprender a crescer. Se você ainda não tem um cônjuge aí, procura o seu líder. Fala para ele, fala: ó, estou passando por esse tipo de coisa, ora por mim. Agora, irmão, se a tentação vem para todos, a única coisa que pode fazer te parar é quando você está preso no meio do pecado. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: não pare, continue. Agora, por que nós somos comparados à ovelha, irmãos? A ovelha é um animal dócil e fácil de tratar, embora tenha os seus defeitos. A ovelha é muito dócil, viu? Olha só que Jesus está nos comparando a ovelhas. A ovelha é muito dócil, mas ela é difícil de tratar. Você sabia, se você começar, estude aí, tá? Aquele versículo onde fala assim, ó: a sua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que ele está dizendo aí, irmãos? Sabia que uma ovelha, quando ela começa a querer sair fora assim do caminho do seu pastor, porque tem a ovelha que se perde. A gente sabe, tem isso lá, a parábola da ovelha perdida. Tem a ovelha que se perde? Tem. Aí o que acontece? Quando a ovelha é muito rebeldinha, o pastor está falando e ela não faz, está falando e não faz, chega no extremo, o pastor pega e fala assim: eu vou dar um jeitinho. Sabe como é que ele faz? Ele vai lá, pega a ovelha,
com carinho, viu? Você que é líder, pastor, com carinho, chama, sabe o que ele faz? Ele quebra a patinha dela. E aí ele vai lá, isola a patinha dela, e aí vai ter um processo de cura. E sabe o que o pastor faz, irmão? Joga nas costas aqui, ó, e vai ensinar o caminho, até ela ser curada. Não tem como, na hora que ela está bem, sabe o que acontece? Ele vai pôr no chão, ela vai estar coladinha nele. Às vezes, irmãos, a gente acha que nós passarmos por algumas situações, você passa, pega e fala assim: Senhor, por que o Senhor permitiu? Ele fala assim: ó, foi eu que fiz. Foi eu que fiz para disciplinar você. Foi eu que fiz para você aprender a caminhar. Só caminha em autoridade, irmãos. Repete comigo: só caminha em autoridade quem se delega à autoridade. Irmãos, isso é muito forte. Você não vai carregar autoridade na tua vida se você não se delega à autoridade. Se você afronta teus pais dentro de casa, mulher casada afronta o teu marido, marido rebelde que afronta os líderes, pais que chegam dentro de casa e ficam falando mal da igreja, vai desviar os teus filhos da adolescência. Você não fala mal de líder, de pastor, em hipótese alguma. Sabe onde que é o melhor lugar para se desviar filho? No banco de trás do carro. Os pais estão conversando e os filhos estão escutando. Irmãos, às vezes quer sair alguma coisa entre eu e minha esposa, sabe o que eu falo para ela? Eu falo: ó, parou. Às vezes a gente quer dar uma insistidinha assim, ó, parou. A língua coça, não coça? Coça ou não coça? Irmão, só recebe a autoridade quem se delega à autoridade. Não queira trazer maldição para a tua vida. Então a ovelha, ela é dócil, é fácil de tratar, embora ela tenha os seus defeitos. E o próprio Jesus nos compara a ovelhas, amém? A ovelha distraída, ela corre o risco de ficar para trás ou pegar outro caminho. A ovelha, ela é muito distraída. Irmão, sabe por que nós precisamos disso aqui? Ó? É a orientação que vem dos céus. Para mim pregar aqui, o Senhor falou comigo primeiro. Porque se nós deixarmos, irmão, a gente se distrai muito fácil com as coisas. Tem gente que não vê a hora de acabar o culto para chegar e continuar a série lá no Netflix. Ou de repente não vê a hora de acabar o culto, tem que acabar porque hoje tem jogo. É eliminatórias. Irmãos, a gente se distrai muito fácil. São coisas que vai ficar tudo aqui, ó. A gente não vai levar nada de bom, mas a gente se distrai muito fácil. Então a ovelha, ela é distraída. E se deixar, ela vai ficando para trás. Sabe qual que é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? A ovelha perdida, irmãos, é quando ela está ali, ó, está começando a caminhar, e aí você tem que guerrear por ela, você tem que pegar na mão, vai lá na casa dela, traz ela para o culto, insiste com ela. O filho pródigo não, ele é de dentro da casa. Ele já conhece muito bem, ele já tem malícia. A diferença é que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. A diferença do filho pródigo, não. O pai vai orar, mas quem tem que voltar é o filho pródigo, o filho rebelde. Tem situação, irmãos, eu não sou de ficar arrumando problema com pessoas. Tem muita gente que me procura: pastor, pode ficar debaixo da tua cobertura? Pode. Irmão, começou a corresponder, eu vou trabalhar com a pessoa, vou fazer de tudo para a pessoa crescer. Vou fazer ela virar um líder de célula, vou dar oportunidade para ela no culto, eu vou trabalhar com a pessoa. Mas se é aquela pessoa que conhece muito bem a palavra de Deus, faz anos de convertido, tudo que você fala para ela não faz, irmãos, eu não vou brigar. Não vou fazer isso. E eu não vou arrumar problema para minha cabeça. E é aí que nós precisamos diferenciar essas coisas, amém? Outra coisa, a ovelha é dependente do teu Criador. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Dá um glória a Deus por isso. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Agora, você sabe como é que o pastor, ele cuida da ovelha? Se você ver como é que o pastor, ele faz com a ovelha, ele derrama o azeite sobre a cabeça da ovelha, e aí ele lava os ouvidos da ovelha. Por que ele faz isso? Porque o azeite,
ele protege para que as moscas não venham a entrar no ouvido da ovelha e botar a varijeira lá dentro. E quando coloca a varijeira lá dentro, vira bicho. E aí esses vermes entram dentro da cabeça da ovelha e começam a caminhar, a andar dentro, vai consumindo a cabeça da ovelha. Tem alguns vídeos que mostram sobre isso, que a ovelha ela começa a dar cabeçada. Algumas chegam a rachar o seu crânio por conta da dor que ela está sentindo dentro da cabeça. E ela fica dando cabeçada nos lugares por conta do verme que está consumindo a sua cabeça. Irmão, sabe o que Jesus faz com a gente? Sabe o que você está recebendo agora? Repete comigo, fala assim: eu estou recebendo o óleo do céu, o azeite do céu sobre a minha cabeça. Sabe por que você está recebendo, irmãos? Porque a palavra de Deus ela vai te proteger. Quando a varijeira vier, aquilo que vem do inimigo sobre os teus ouvidos, você está brindado pela palavra de Deus. E você sabe o que é que o inimigo ele vem trazer? São várias coisas: as tentações, as mágoas, os rancor, os medos, as frustrações, vem tudo sobre a mente. Então uma pessoa que ela está debaixo do cuidado do pastor, ela recebe o óleo, o azeite do céu sobre a sua cabeça. Irmãos, o Espírito Santo está fazendo isso nessa noite. Eclesiastes 9:8, coloca pra gente aí. Olha o que diz: nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Fala assim, ó, que nunca falte óleo sobre a minha cabeça. A palavra de Deus, irmãos, ela nos blinda. A palavra de Deus, ela nos protege. O bom pastor está aqui nessa noite nos protegendo, amém? A palavra de Deus, ela vem para nos edificar, para nos transformar. A palavra de Deus vem para nos blindar. Nós estamos aqui, irmãos, e nós estamos sendo ministrados pelo céu. Nós estamos aqui, estamos recebendo algo que vem dos céus. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração aberto, sabe por quê? Porque o inimigo pode gerar ansiedade aí, e contaminar o teu coração, e você perder toda a palavra. Cultos como esse pode mudar a nossa vida. Cultos como esse pode mudar o trajeto que de repente ia nos levar para a perdição. Você olha e fala assim: não, é momento de posicionamento. Eu preciso me posicionar. O Senhor nessa noite, Ele quer nos ensinar, irmãos. Porque o arrependimento, ele precisa produzir frutos bons. E quando eu falo de fruto em todas as áreas. Para você que é criança, para você que ainda é filho, mora com seus pais, você tem que ser um bom aluno, um bom filho, tem que tirar notas boas. Aí você fala assim: mas pastor, eu não tive isso. Irmão, para você que chegou depois, tudo bem. Eu tenho amigos meus que não tiveram estudo, mas que se esforçam hoje para aprender. É diferente de pessoas que crescem dentro da igreja, são pessoas novas, estão distraídas, estão tirando nota vermelha, não são obedientes dentro de casa, não são boas mulheres com seus maridos, bons maridos com suas mulheres, não são bons pais. O seu ambiente de trabalho não é um ambiente bom porque você não produz bons frutos ali. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ele tem que mudar em tudo, irmãos. Da onde ele entra, a presença de Deus entra com ele. Ele tem que entrar num ambiente, ele tem que estar com uma pessoa, ele tem que se achegar a uma pessoa, e a presença de Deus que está com ele tem que transformar a vida dessa pessoa. Eu te pergunto para você: quem você está ouvindo? E quais são os seus frutos? Porque o arrependimento, irmãos, ele faz a árvore que perdeu o seu propósito e deixou de produzir, começar a produzir novamente. De repente a palavra é para você que por um tempo da tua vida, você estava muito bem produzindo, dando frutos bons, mas parou de produzir. A árvore que perdeu os seus frutos, irmão, não está produzindo, ela perdeu o propósito. O Senhor está nos chamando nessa noite para um posicionamento. Nós podemos fazer diferença, irmãos. 12 homens foram escolhidos por Jesus.
E a palavra do Senhor alcançou os 4 cantos da terra. Olha quantas pessoas nós somos aqui. Nós podemos impactar essa cidade pela presença de Deus. Nós podemos fazer a diferença no nosso bairro. Nós podemos fazer a diferença, irmãos. Porque nós não estamos sozinhos. A presença de Deus está sobre nós. Quem tem a presença de Deus aí? Vamos ficar de pé.